Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Abra os meus olhos, Senhor, abra os meus olhos para que eu consiga ver além dos meus pobres olhos carnais. Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8 até o 23. Vamos ouvir esta palavra que é muito poderosa para o nosso coração. 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 até o 23 diz: O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, não é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: O Senhor abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém, amados? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco, Pai. Nos dá a revelação da palavra, a direção, para que tudo quanto falarmos aqui, o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, crie em nós um coração puro, um coração reto, temente a Ti, Senhor. Um coração sensível à Tua voz, e que possamos estar prontos para ouvir aquilo que Tu tens para falar às nossas vidas. Ó Senhor, abençoa-nos. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Queridos, quando nós lemos a história de Israel, nós vamos deparar com uma nação que passava por tempos de paz, no entanto, era sempre afligidas por perseguições, por investidas, estava sempre em guerra. Israel sempre estava em guerra com aqueles que eram seus vizinhos, haja vista que ela era a nação escolhida de Deus. E, consequentemente, dela haveria de nascer Cristo Jesus, o Messias. E isto levava o inimigo de nossas almas, naquele tempo, a investir contra Israel, vendo ali a possibilidade de destruir aquele povo para que a vontade do Senhor não fosse realizada. Para que a vontade do Senhor não viesse à existência.
Eis o porquê que nós lemos e vemos tantas dificuldades. Porque aquele povo passou por momentos tão difíceis. Na caminhada, vemos tantas provações, tantas complicações. Quando entraram em Canaã, quantas perseguições, quantas lutas, quantas inimizades, quantas tribos, quantas nações que queriam ver a destruição daquele povo. Essa é a explicação simples, amados. Eles eram o povo escolhido de Deus. E despertava no mundo espiritual o ódio do inimigo, o ódio de Satanás. E o inimigo fazia mover de uma forma poderosa para que assim Israel fosse atacado e fosse destruído. Mais uma vez Israel estava sendo afligido. O povo queria atacar aquela nação, queria mais uma vez acabar com a raça dos judeus. E acampou diante da nação o rei da Síria. E eles levantaram com toda a força e com todo o poder. Mas o Senhor, amados, mais uma vez mostrou a sua glória, mostrou o seu poder, mostrou como pode agir em nosso favor, como Deus pode agir em favor daqueles que o amam, como Deus guarda aqueles que o amam. O Senhor acampa os seus anjos e o Senhor faz milagres que nós certamente não vamos entender. E quando nós observamos essa história, amados, vamos ver algumas situações em que a glória do Senhor fica em evidência. E isso serve para nós como lição, para que possamos colocar no eterno nosso coração. E no meio das provações, no meio das dificuldades, e quando vier aquele momento que você quer desistir de todas as coisas, que você quer chutar o pau da barraca, que você quer chutar aquele que está na sua frente e deixar tudo para trás, lembre-se que Deus é contigo e Ele pode, e Ele tem condições de mudar a tua história. É certo, irmãos, que mais uma vez estava ali Israel entrincheirado, estava ali Israel de certa forma acuado, e o profeta Eliseu recebia de Deus a direção. O Senhor usava aquele homem, um profeta poderosamente usado pelo Senhor. E o Senhor falava com Eliseu para que desse a instrução à nação. E no decorrer desses versículos vemos como Deus usou Eliseu, como ele agiu de forma poderosa para que a vitória do povo de Israel sobre a Síria fosse uma verdade. No versículos 9 e 10 está escrito, ouça, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Irmãos, nós vemos nesse texto que o Senhor dava a direção através de Eliseu. O Senhor falava para Eliseu que levasse a informação de como ele deveria proceder, de como eles deveriam usar, de como eles deveriam agir para que estivessem guardados, protegidos diante do rei da Síria. E vemos que o Senhor falava e o Eterno movia de uma forma poderosa, sobrenatural, levava o amparo àquele povo, levava o cuidado, a guarda, o zelo, o amor do Senhor se manifestava em relação ao povo judeu. E eles conseguiam sair das trincheiras, sair das emboscadas da Síria e conseguia passar por sobre essas dificuldades. Nós precisamos entender, irmãos, que o nosso Senhor, Ele pode revelar as situações para nós. Muitas vezes nós não teremos alguém diante de nós, alguém diante de você falando, olha, faça desse jeito, haja assim, dê este passo ou aquele outro passo, mas se você tiver uma vida de oração, uma vida de consagração, o Eterno há de tocar no teu coração, o Eterno há de mover na tua vida, Ele há de ensiná-lo, Ele há de direcioná-lo, Ele há de mover de uma forma grandiosa e certamente passarás por sobre as lutas intermináveis que nós temos na nossa jornada. É assim mesmo, amados. As lutas sempre estarão presentes, e elas se manifestam de muitas formas. E nós sabemos que essas lutas, de um dia,
é de uma forma, no dia seguinte de outra, no próximo mês de outra forma, e assim vai durante toda a nossa existência. Porém, nós temos o homem de Deus, o anjo do Senhor, que nos traz a direção. Esse anjo do Senhor, irmãos, é o próprio Espírito Santo de Deus, que nos dá a direção, que move na nossa vida, que nos ensina quais os passos devemos dar. E isso desde que estejamos em comunhão com o Todo-Poderoso, tal qual estava Israel nesses momentos aqui. Eles estavam prontos para ouvir a direção que o Senhor dava através do profeta, que o Senhor dava através de Eliseu. E vemos, irmãos, que o Eterno revelava quais as atitudes, quais as ações, e isto mostra o cuidado de Deus, o amparo do Senhor, o zelo de Deus para com aquela nação, e mostra para nós que somos amados por Ele, que o Senhor cuida de nós, que Ele tem zelo para com a nossa vida, e que nos momentos difíceis, nas nossas lutas, que nós precisamos é olhar para o Criador e deixar-nos mover por Ele, porque o Espírito Santo do Senhor tem sempre a direção certa para a nossa vida. E é necessário entendermos isso, irmãos. E ainda, amados, seguindo no texto bíblico, no versículo 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, Geazi, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Geazi era o ajudante do profeta Eliseu, era o moço do profeta Eliseu, era aquele que andava, o companheiro do profeta. No entanto, Eliseu descansava no mestre. Eliseu tinha paz no seu coração, porque ele sabia que o Eterno era com a nação, era com ele. No entanto, irmãos, Geazi olhava e via apenas o exército da Síria. Geazi não conseguia visualizar mais nada. Geazi não conseguia ter uma visão, oh, Deus vai agir, olha que bênção. Ele não conseguia enxergar nada diante de si, além do exército, e concluir que a situação estava realmente muito difícil. Irmãos, muitas vezes conosco é desta forma também. Nós temos olhado para a nossa frente, e só vemos problemas, só vemos a dificuldade. E nós não conseguimos ver a solução. Nós não conseguimos ver a solução. E isso rouba de nós a paz. Enche o nosso coração de preocupação. Enche o nosso coração de sentimentos ruins. Enfim, uma série de fatores ruins entram na nossa vida. Porque falta nos irmãos a fé. A fé é roubada. Quando nós olhamos e vemos apenas os problemas, a nossa fé é roubada. E é preciso muito cuidado. Quero falar para você que não estamos isentos dessa dificuldade. Eu não estou isento, você também não está. Nós não estamos isentos, amados, isentos de sermos tocados pelas dificuldades. No entanto, nós temos que pedir a graça do Senhor, a misericórdia do Todo-Poderoso. E nesse momento, amados, Eliseu olhou para Geazi, que estava todo ali, numa situação difícil, lamentando. E Eliseu olha para ele e fala: Geazi, você precisa crer no poder de Deus. Geazi, você precisa esperar no Senhor. Confiar no Todo-Poderoso, no Deus de Israel. Você precisa olhar e abrir o teu coração para que o Espírito Santo de Deus trabalhe a tua existência. E Eliseu ora ao Senhor, irmãos, e diz: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Oração pequenininha, porém, o milagre foi gigantesco. Muitas vezes, amados, é isso que nós precisamos fazer. As orações não precisam ser longas. Não precisam possuir muitas palavras bonitas nem tão pouco complicadas. Eliseu apenas disse para o Senhor: peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Peço-te que lhe abras os olhos para que veja. No meio das nossas dificuldades, amados, no meio das nossas dificuldades, oremos dessa forma: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Abra os meus olhos, Senhor, abra os meus olhos para que eu consiga ver além dos meus pobres olhos carnais.
E o texto diz, amados, o Senhor abriu os olhos do moço. O Senhor abriu os olhos de Geazi. O que foi que ele viu? Veja a fé de Eliseu. Onde estava ancorada a fé de Eliseu? E quando Geazi olhou para os montes, estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Estava os montes que o circundava, estava cheio de cavalos e carros de fogo. Cavalos e carros de fogo. Ele não conseguia ver, amados, mas a presença de Deus já estava naquele lugar. O cuidado de Deus já estava ali presente. Geazi não conseguia enxergar, mas a mão, o zelo, o amor do Senhor já estava manifestado. E quantas vezes nós nos assemelhamos a Geazi? Quantas vezes? Nós nos deixamos tomar pelas dificuldades, pelos problemas, e nós tiramos os olhos do grande poder de Deus, do grande poder do Senhor. Irmãos, da mesma forma que Geazi enxergou, e Eliseu certamente já estava vendo, da mesma forma que ele enxergou um monte cheio de cavalos, de carros de fogo, o Senhor acampa os seus cavalos e os seus carros de fogo ao teu redor. Essa é uma verdade que nós precisamos confiar. Muitas vezes ela parece superficial, não parece algo que você possa pegar, algo palpável, mas amados, a nossa fé não é palpável. Nós temos apenas que crer, confiar. Muitas vezes nós não vamos enxergar os carros de fogo do Senhor, os cavalos de fogo, os anjos do Senhor que nos guarda. Certamente nós não os veremos, porém é preciso crer que Deus não abriu mão da tua vida, que Deus não abriu mão da minha vida. Eu preciso crer, igreja, que Deus não abriu mão da minha vida no meio da minha dificuldade, no meio das minhas preocupações. Eu preciso crer que o Senhor me fez chegar até hoje, e Ele pode me fazer chegar até o dia em que Ele há de levar-me para a sua presença, e esta é a fé que você precisa ter também no teu coração. É assim que nós precisamos crer, amados. Mesmo que tudo vá mal, ali estava o exército da Síria acampada diante de Israel, para destruir Israel. O Senhor já levava a revelação para Eliseu, já dava as instruções, as estratégias de como Israel podia ali vencê-los. E quando aquele que ajudava Eliseu ficou muito preocupado porque não conseguia ver a mão de Deus, o Eterno abre os seus olhos e ele enxerga que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Senhor cuida de nós. Amados, um dos aspectos que nós precisamos pensar e analisar, veja, não existe servos pequenos diante do Senhor. Não existe servos pequenos. O Senhor é contigo, o Senhor é com você, Deus é conosco. Basta que tenhamos o coração sensível à voz do Mestre. E a partir do momento que nós temos o coração sensível, o Senhor há de vir e mover de uma forma poderosa na nossa vida, na nossa existência. Amados, o Senhor tem os seus projetos para cada um de nós, tem seus planos para cada um de nós. O Senhor tem a sua guarda, a sua proteção. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos envolver. Deus quer agir poderosamente na nossa vida. Creia na mão de Deus, creia no agir de Deus. Creia no agir do Senhor. E no versículo 18, amados, veja como Deus agiu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Queridos, investiu a Síria contra Israel. E eles entraram na batalha. E Eliseu orou e disse: Senhor, fere este povo com a cegueira. Faça que fiquem cegos, para que não veja, para que não enxergue. E quando nós vemos o restante desse texto, amados, nós vamos ver que o Senhor, Ele agiu de uma forma tão poderosa, tão grandiosa, que aquelas pessoas ficaram cegas, sem rumo, sem destino, e elas pararam dentro de uma cidade.
de uma cidade israelita. Pararam dentro de uma cidade. E a Bíblia diz, amados, que eles, ao abrirem os olhos, estavam dentro de Samaria. Dentro de Samaria. Mas o Senhor não permitiu que o exército de Israel tirasse a vida de cada um deles. No entanto, o Senhor disse para Israel, olha, alimenta esse povo. Dá um banquete para esse povo. Para que eles possam entender que em Israel há Deus poderoso. E assim foi feito, amados. E assim foi feito. Muitas vezes, amados, o Senhor quer fazer grandes coisas na tua vida. Mas não é matando o teu inimigo, destruindo o teu inimigo. Ele simplesmente tira a visão do teu inimigo com relação à tua pessoa. É assim que Deus faz. Deus tem muitas formas de agir, Deus age de muitas formas. O que cabe a nós é confiar que Deus não se esqueceu, não esqueceu-se de nós. É confiar que o Senhor está cuidando de nós, que Deus cuida de nós, que o zelo do Senhor é constante para com a nossa vida. E é Ele que vai discernir, é Ele que vai escolher qual a forma em que há de tocar naqueles que fazem o mal a nós, ou nos problemas que nos cercam, amados. É o Senhor que tem a direção para com a nossa vida, porque muitas vezes nós queremos que Deus haja de uma forma, que Deus faça de um jeito, mas o Senhor sabe qual é a melhor, o Senhor sabe, amados, como agir. Nós precisamos deixar que Deus haja, porque o Eterno tem a direção para a nossa vida, o Senhor tem a direção para a nossa existência. E nesse texto, queridos, nós vemos que o exército da Síria parou dentro da cidade de Samaria. Então Eliseu disse, não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Queridos, que surpresa desagradável para aquele exército, que surpresa. Certamente essa cegueira talvez não tenha sido uma cegueira física de ficarem cegos e não enxergarem, mas eu imagino que eles tenham ficado desnorteados, ficaram sem saber o que estava acontecendo e foram conduzidos até porque eles chegaram ali diante do profeta e o Senhor ensinou a Eliseu que deveria conduzi-los até Samaria. É provável que eles não estavam cegos, a cegueira física, porém, estavam desnorteados. E eles pediram informação, como agir, para onde ir. E ali Eliseu os levou para dentro da cidade. E quando deram em si, estava na cidade da nação israelita, cercados. Mas o Senhor, amados, Ele queria mostrar o seu poder e a sua glória. E não permitiu que Israel levantasse e tirasse a vida dos seus inimigos. No entanto, a solução foi, ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Eis o resultado. Provavelmente, se esse exército tivesse sido destruídos, se os seus soldados tivessem sido mortos, a Síria ia continuar a atacar. Com certeza levantaria um novo exército e investiria contra Israel. Mas, quando eles viram que seus soldados voltaram após um banquete, eles concluíram que não valia a pena investir contra aquele país. E a Bíblia diz, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amados, tudo isso é um exemplo para a nossa vida. Nós precisamos entender que, mesmo que as soluções que nós precisamos na nossa vida sejam difíceis, soluções drásticas, mas o Deus tem a solução. Deus tem a solução. Deus tem a solução para cada um de nós, amados. Deus tem a solução para a tua vida. O Senhor tem a solução para a tua existência. Não importa qual seja a tua dificuldade, qual seja o teu problema, o Senhor sabe. E o Senhor sabe como agir. O que cabe a você é agir tal qual Eliseu, ser um homem de Deus e deixar-se mover pelo Espírito de Deus, levando a palavra e vivendo a palavra. Porque a partir desse momento nós vamos dar passos seguros, passos firmes, e a glória do Senhor há de manifestar-se na nossa vida. Irmãos,
o Senhor nos acode de muitas formas. Não sei qual é a forma que Deus há de usar para acolher você, para acudir a você no meio das suas dificuldades, mas Deus acode de muitas formas. Ele vem em teu socorro de muitas formas. Basta que você queira ouvir, queira receber, queira que Deus faça alguma coisa pela tua vida. Isto é importante, amados. É extremamente importante que nós permitamos que Deus haja na nossa existência, que Deus trabalhe o nosso coração, que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida, porque é assim que vamos ouvir, é assim que vamos nos deixar e seremos dirigidos pelo Mestre no nosso dia a dia. Nós não podemos ter o coração duro, amados, de forma alguma. Não tenha o coração duro, mesmo que você não consiga ver a glória do Senhor. Talvez você esteja vivendo um momento que você olhe para um lado, olhe para o outro e não consiga enxergar a glória do Senhor, não consiga ver o mover de Deus. Não desespere, mas espere no Senhor, confie no Senhor, fale para Deus: Senhor, mostra-me a tua glória, mostra-me o teu poder, Senhor, fala comigo, Deus, fala comigo, porque o Senhor, amados, Ele há de ouvir a tua voz e há de abrir as portas do céu sobre a tua cabeça. O Senhor há de fazê-lo ver aquilo que Ele tem preparado. Geazi estava numa situação difícil, preocupado ali, assustado com aquele exército. Porém, Eliseu disse: olha para os montes, olha para os montes. E quando ele olhou para os montes, ali estava o exército de Deus. Estava os cavalos, os carros de guerras. Ali estavam os anjos do Senhor, acampados para batalhar aquela batalha, amados. E o Senhor quer tomar as tuas batalhas nas suas mãos. Ele quer batalhar por você. Ele quer lutar por você. Ele quer que você permita que a sua glória se manifeste. Que o seu agir seja uma verdade na tua vida. Amados, busquemos o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. Nos dediquemos a Ele, igreja. Nos dediquemos a Deus, porque se nós assim não fizermos, como vamos receber do Senhor a sua glória? Como vamos receber de Deus o seu poder? Nós temos que nos dedicar ao Senhor, irmãos. Nos dedicar ao Todo-Poderoso e falarmos para Deus: Senhor, aqui está a minha vida. Age na minha vida. Aqui estão os meus problemas. Tem misericórdia de mim. Aqui está o exército. Aqui está o exército que se levanta contra a minha vida. O exército, qual é o teu exército? Qual é o teu opositor? Pensa aí. Qual é o teu opositor? Apresenta diante do Senhor. Fala para Deus: aqui está o exército que levanta-se contra mim. Os exércitos que levantam-se contra mim. Aqui estão, Senhor. Oh Deus, toma a minha vida. Toma a minha causa. Toma o meu ser. Faz algo por mim, meu Senhor. Move na minha vida, Senhor. Trabalha meu coração. Age na minha existência. Deus não há de deixá-lo, Deus não há de abandoná-lo, mas Deus moverá de uma forma poderosa na tua existência. Queridos, é para isso que nós temos a palavra de Deus. Aqui está o exemplo do poder do Senhor. Se você precisa ver como Deus agiu, leia a Bíblia, porque quando você ler a palavra do Eterno, nesse caso em específico, nós vemos Deus agindo de uma forma poderosa com relação a Israel. Mas se você continuar a ler, você verá que Deus agiu em favor de Davi, agiu em favor de Jacó, agiu em favor de Abraão, em favor de Paulo, em favor do próprio Cristo, agiu em favor de muitos, mas muitas outras pessoas, porque o Senhor, amados, Ele tem prazer em abençoar, e estes são exemplos para cada um de nós. Necessário é entendermos, irmãos, que não são melhores do que a gente, foram seres humanos tal qual somos, carentes da graça do Senhor, dependentes do mover do Todo-Poderoso, e da forma que eles receberam, nós também podemos receber do Senhor a graça, recebermos do Senhor o poder, recebermos do Senhor a sua grande misericórdia sobre a nossa vida. E é para isso, irmãos, que nós temos que meditar na palavra do Senhor. Nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que ler, irmãos, porque todas as vezes que lemos a Bíblia, o Espírito Santo trabalhará o nosso coração, o nosso entendimento. Ele encherá a nossa mente com princípios que nos darão fé, que nos darão coragem para prosseguirmos nessa jornada, para seguirmos em frente. E é assim, amados, que vamos vencer. Eles venceram.
Nós vemos que Israel venceu a Síria. Eles venceram. E a Síria não mais atacou a Israel conforme a palavra. Da mesma forma, o Senhor nos fará vencer. E aqueles que serão derrotados pelo Senhor na nossa vida, não mais terão poder para tocar na nossa existência. É assim que Deus age, é assim que o Senhor faz. Basta que tenhamos fé e coragem para buscarmos de Deus a direção certa, e certamente o Espírito há de mover grandemente na nossa vida. Amém, amados? Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai, e queremos pedir que Tu sejas aquele que nos acolhe, que nos guarda, que nos protege, aquele que envolve a nossa vida, que acampa os anjos ao nosso redor, que coloca os Teus cavalos de guerra, Senhor Deus, os Teus carros, oh meu Deus, para nos proteger e para nos guardar. Deus amado, trabalha a nossa vida para que tenhamos fé, força o suficiente para prosseguirmos, para seguirmos em frente, sem desanimarmos, sem nos deixar tocar pelos exércitos que se levantam contra a nossa vida, Senhor. Oh Deus, dá-nos a vitória, este é o nosso clamor. Abençoa-nos, Pai, esse é o nosso clamor. Oh Deus, cuida de nós, esse é o nosso clamor. Deus, zela de nós, esse é o nosso clamor, Pai. Oh Deus, move na nossa vida, esse é o nosso clamor em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 833